Quanto vale uma vida? Vivemos em um mundo que costuma medir o valor das pessoas pelo que elas produzem. Você ganha quanto? Qual o cargo que você ocupa? A casa que você mora? Olha, qual a quantidade de seguidores que você tem? A aparência, as conquistas. Quando tudo vai bem, sentimos que temos mais valor. Mas basta perdermos algumas dessas coisas para começarmos a duvidar de quem nós somos. 1 Pedro 1, 18, 19 diz: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que foram redimidos, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Nosso tema desta manhã é: nunca se esqueça do quanto você vale para Deus. Queridos, talvez você já tenha se sentido exatamente assim. Sabe, alguma palavra, ela dura, tenha efeito, de repente tenha feito você acreditar que não era suficiente. Talvez um fracasso tenha feito você pensar que perdeu o valor. Ou quem sabe talvez a culpa pelo passado que ainda sussurra que Deus já não olha para você da mesma forma. Pedro escreve para um povo que havia perdido muitas coisas. Alguns perderam casa, segurança e até a posição na sociedade. Então ele faz a questão aqui de lembrar algo que ninguém poderia tirar deles. O valor da vida deles nunca esteve nas coisas que possuíam, mas no preço que Deus pagou por cada um deles. O preço, ele revela o valor. Quando queremos saber quanto algo vale, olhamos para o preço pago por aquilo. Um objeto simples pode custar pouco, uma obra de arte pode valer milhões. Então o preço revela o quanto alguém considerou aquele objeto precioso. Agora pense na sua vida. Quanto ela vale para Deus? Pedro responde. Ele diz: não foi comprada com ouro, nem com prata. Foi comprada com o sangue de Jesus. Não existe preço maior em todo o universo. Isso significa que Deus nunca olhou para você como alguém descartável. Quando o mundo diz que você não vale nada, a cruz de Cristo responde: você vale tanto que o meu filho entregou a própria vida por você. Então a cruz é a resposta. A culpa muitas vezes tenta dizer uma coisa, mas a cruz de Cristo diz outra. Todos nós temos lembranças das quais nós não nos orgulhamos. Palavras que gostaríamos de não ter dito, escolhas que poderíamos ter evitado, pessoas que machucamos. Sabe aqueles momentos em que nos afastamos de Deus? A culpa, ela costuma nos prender no passado. Ela pode dizer: olha, você não merece recomeçar. Deus deve estar cansado de você. Você estragou tudo. Mas Pedro aponta para a cruz. E a cruz responde de forma totalmente diferente. Ela não minimiza o pecado. Ela mostra o quanto ele era sério. Mas também revela que o amor de Deus foi ainda muito maior. O sangue de Cristo não foi derramado porque éramos perfeitos. Foi derramado porque precisávamos desesperadamente de redenção. Você sabia que você não é definido pelo seu pior dia? Mas muitas vezes é o que o inimigo tenta nos fazer acreditar. Existe uma tendência em todos nós. Quando erramos, passamos a acreditar que nosso pior momento resume toda a nossa história. Não importa se é um erro grande ou um erro pequeno. Não resume a nossa história. Pedro poderia ter pensado assim, afinal de contas, Pedro negou a Cristo 3 vezes. Justamente quando ele prometeu que nunca faria isso. Imagina a vergonha, a culpa, o arrependimento. Mas Jesus não encerrou a história de Pedro naquele fracasso. Depois da ressurreição, o Senhor o procurou, restaurou seu coração
confiou-lhe novamente uma grande missão. Isso nos lembra de algo muito precioso. Deus não nos identifica pelo nosso pior dia. Ele nos chama pelo nome. Ele vê aquilo que sua graça ainda pode fazer em nós. Então viva como alguém que foi amado até o fim, porque isso é uma verdade. Pedro diz que fomos resgatados de um modo vazio de viver. Sem Cristo, podemos até existir, mas é difícil encontrar um propósito que realmente satisfaça a alma. Foi por isso que Jesus veio, não apenas para nos livrar da condenação, mas para nos devolver a verdadeira vida. Uma vida marcada pelo amor, pela esperança, pela paz e principalmente pela certeza de que pertencemos a Deus. Quando entendemos isso, deixamos de viver tentando provar nosso valor às pessoas. Já fomos aceitos pelo único cujo amor realmente importa. Então, querido, jamais banalize a cruz de Cristo. Às vezes falamos sobre a cruz com tanta frequência que esquecemos o seu impacto. Mas toda vez que olhamos para ela, Deus nos lembra: foi assim que eu escolhi demonstrar o quanto amo você. Então a cruz não é apenas um símbolo da nossa fé. Ela não é um amuleto para se carregar. É muito maior. A cruz é a maior declaração de amor da história. E quem entende esse amor aprende a viver de maneira diferente. Não por medo, mas por gratidão. Eu quero convidar você a refletir nesta manhã comigo. Talvez você esteja medindo o seu valor pelas suas conquistas ou pelos seus fracassos. Quem sabe até pela opinião das pessoas. Mas Deus mede o seu valor pela cruz. Nunca permita que uma voz humana fale mais alto do que aquilo que Cristo declarou ao entregar sua vida por você. Eu quero que você reflita e se pergunte nesta manhã: em que momentos eu tenho buscado meu valor em coisas que podem mudar, em vez de lembrar do amor imutável demonstrado na cruz? Hoje, antes de olhar para os seus resultados, olhe para a cruz de Cristo. Ela continua dizendo quem é você e o quanto você vale. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer porque o meu valor, o nosso valor não depende do que fazemos, mas do amor que o Senhor demonstrou por nós. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que procuramos aprovação nas pessoas e esquecemos que já fomos plenamente amados por Ti. E quando a culpa tentar nos prender ao passado, nos ajude a lembrar da cruz. Quando, Senhor, eu me sentir pequeno, lembra-me do preço que foi pago por mim. Me ensina, Senhor, a viver todos os dias com gratidão, com humildade e com alegria, sabendo que pertenço ao Senhor. Que a minha vida, a vida dos meus irmãos, seja uma resposta de amor àquele que nos amou primeiro. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Fique com esta palavra para o teu coração. A cruz não apenas revela o amor de Deus, ela revela o valor que Deus atribuiu a mim e a você. Nunca duvide do valor que você tem, enquanto Cristo permanecer de braços abertos naquela cruz. Que Deus te abençoe. Reflita sobre isso nesta manhã. Bom dia.